Olá, sou o Marlon e hoje vamos conversar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma e a esperança. O livro Triste Fim de Policarpo Quaresma se passa no final do século XIX, início do século XX, que foi um período de transição do Império para a República. Essa transição gerou muitas mudanças no país, tanto políticas quanto sociais e culturais. Entretanto, a instauração da República não trouxe as mudanças esperadas por muitos brasileiros, que continuaram a enfrentar problemas como a desigualdade social, a corrupção, a falta de liberdade. No plano social, a República também foi marcada por conflitos e tensões. A sociedade brasileira ela estava dividida em classes muito distintas. Uma elite muito rica e poderosa, de um lado, e uma grande massa de trabalhadores e pobres do outro. O plano cultural foi marcado por um intenso debate sobre a identidade nacional brasileira. Muitos intelectuais e artistas buscavam uma forma de expressão que fosse genuinamente brasileira, distinta da cultura europeia, que tinha sido regra no país durante o período colonial. A obra de Lima Barreto, então, será um reflexo desse momento histórico, mostrando preocupação com a identidade nacional e com as desigualdades sociais e políticas do país. O Triste Fim de Policarpo Quaresma conta a história de um patriota nacionalista chamado Policarpo Quaresma, que tem por objetivo valorizar a cultura brasileira, promover a identidade nacional no Brasil. No entanto, as suas iniciativas acabam por torná-lo alvo de chacotas e ridicularização por parte da sociedade. O livro ele é dividido em 3 partes, cada uma dessas partes mostrando um momento importante da vida do Policarpo. Na primeira parte é apresentado o personagem principal, que é o Policarpo, um funcionário público, uma pessoa correta, pessoa do bem, honesto, uma pessoa muito estudiosa, que se dedica ao estudo da cultura brasileira e a aprender a tocar violão. O ponto de declínio começa quando Policarpo decide fazer uma proposta ao governo para que o Tupi-Guarani fosse adotado como língua oficial no país. Sua obsessão em promover a cultura nacional o torna um personagem cada vez mais solitário e marginalizado. Na segunda parte, ele se muda para o Sítio do Sossego, no interior do Rio de Janeiro, e se dedica a estudar agricultura, a plantar e colher os produtos da terra. Nesse lugar, ele precisa lidar com o assédio político e com uma infestação de formigas. Ao se deparar com as burocracias do interior, ele propõe uma reforma agrícola que transformaria a economia brasileira e melhoraria a vida dos trabalhadores rurais. Por fim, na terceira parte, Policarpo se envolve na revolta da Armada, uma rebelião naval contra o governo republicano de Floriano Peixoto. O narrador apresenta uma visão muito negativa sobre a figura do Floriano Peixoto, retratando como um governante preguiçoso, desprovido de intelectualidade, autoritário, repressor. Na obra, a esperança é um tema recorrente. Apesar de todas as dificuldades e obstáculos que o Policarpo enfrenta em sua busca pela valorização do Brasil, pela transformação da sociedade, ele mantém sua esperança de que um dia as coisas possam ser diferentes. Mesmo quando foi ridicularizado, quando ele foi internado em um hospital psiquiátrico, foi taxado financeiramente lá no Sítio do Sossego, ele não perdeu a esperança de um futuro melhor. Nessa perspectiva, o Policarpo é um exemplo de que a esperança pode ser um motivador poderoso para a ação e para a mudança social. Ele inspira a luta por um futuro mais justo, igualitário, ainda que essa ideia seja ridícula. Evidentemente, o conceito de esperança ele tem uma dualidade na sua semântica. Porque de um lado ele é muito positivo, de você ter perspectivas boas do futuro, do outro ele é muito negativo, ao ponto de você viver tanto no futuro que não consegue viver a própria realidade. Fernando Pessoa, ele tinha uma frase genial para isso, que é: quem me dera que a minha vida fosse um carro de bois.
não tinha que ter esperança, só tinha que ter rodas. Portanto, a esperança pode ser um catalisador para a ação, para a luta pelos nossos sonhos e para a construção de um futuro melhor. No fim, ele percebeu a sua ingenuidade durante toda a vida. Percebeu que todo o seu sacrifício e seus estudos foram inúteis. Daí, proferiu a frase: quando caí embaixo de uma carreta, o que me doía não era a ferida, era a alma. Dessa forma, talvez o pior triste fim não seja a morte, mas sim a perda da esperança.